Acompanhe na sua Bíblia. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou te será acrescentado a língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Se há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar? Pai querido, estamos agora diante da sua santa palavra, verdade absoluta, regra de fé e prática. Ajuda-nos, Deus querido, a vivê-la. Ajuda-nos a entendê-la. Ajuda-nos, Deus querido, a nos afeiçoarmos a ela, para que ela seja uma realidade diante dos nossos olhos e que, na verdade, ela seja o óculos através dos quais interpretamos toda a realidade. Começamos hoje uma nova série de pregações. Que o Senhor nos abençoe. Nós queremos expor a Tua Palavra, para que possamos ser fiéis ao conteúdo da Palavra. E o Senhor abençoe a igreja, para que ela absorva, entenda, reflita e viva a partir da Sua Palavra. Em especial, hoje à noite, estamos diante do Salmo 120. Ensina-nos, Deus. Orienta-nos. Abre os nossos olhos. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, as Escrituras vão nos mostrar que nós temos três grandes inimigos. Muitos de nós já sabemos quais são esses três grandes inimigos, chamados o mundo, a carne e o diabo. Desses três inimigos, eu vejo como sendo o mais sutil e talvez o mais astuto e o menos fácil de se perceber, o mundo. Por quê? Porque o mundo é multiforme. O mundo é uma atmosfera, um estado, um espírito. E nós temos dificuldade em perceber as tentações do mundo, assim como o peixe tem dificuldade em perceber as impurezas da água. Nós estamos mergulhados no mundo, mergulhados em seu estilo de vida, mergulhados em suas ideologias, mergulhados em suas formas de pensar, e muitas vezes somos influenciados por elas e não percebemos. Nós cristãos, nós, a igreja do Senhor, nós temos uma impressão, um sentimento de que as coisas não estão certas. Temos um sentimento de que o ambiente não é íntegro. Mas isso não é tangível, não é palpável, não é tão fácil de se perceber, não é tão claro às vezes. Por isso, muitas vezes nos pegamos pensando, falando e agindo como o mundo, sem entender exatamente de onde veio isso. Sabemos sim que essa atmosfera que está em torno de nós, ela corrói a nossa fé, ela dissipa a nossa esperança, ela corrompe o nosso amor. Mas como é difícil apontar para o que está errado. Como é complicado termos a clara noção do que está errado à nossa volta. Por isso que eu acho que desses três grandes inimigos, todos os três são terríveis. Todos os três fazem grandes males a nós. E são muito difíceis de lutar contra eles. Mas o mundo é o mais difícil de ser percebido. Eu queria comentar de duas armadilhas que nós temos hoje no mundo contemporâneo em que vivemos. A primeira delas, que talvez seja mais perceptível, mas para nem todos nós é tão perceptível, é o chamado imediatismo. O imediatismo, ele diz assim pra gente: se alguma coisa vale a pena, ela tem que ser adquirida rápido, agora. Não podemos esperar. Nós achamos que algo tem que ser feito, mas nós queremos que seja feito rápido, de forma eficiente e de maneira rápida. Não queremos esperar. É a ideia do micro-ondas, tem que ser instantâneo, comida rápida. E o interessante é que o imediatismo, ele usa um dos veículos de mais fácil acesso e influência que existe hoje na televisão. E dentro da televisão, por exemplo, nós temos os comerciais, que nos condicionam
a perspectiva de 30 segundos. Nós temos a nossa atenção condicionada por comerciais de 30 segundos. Já perceberam que quando é difícil a gente assistir um filme que não tem cenas rápidas, que não tem diálogos rápidos, quando um filme tem um diálogo longo, quando um programa tem diálogo longo, quando algo é muito longo, nós temos a dificuldade de acompanhar. E esse imediatismo é trazido, por exemplo, para o culto. Nós queremos músicas rápidas, nós queremos orações curtas, nós queremos pregações rápidas, porque nós não queremos esperar. Temos a nossa mentalidade formatada pelo imediatismo dos 30 segundos. Então o nosso senso de realidade é achatado nessa perspectiva de 30 segundos ou, por exemplo, no caso de um livro de 30 páginas. Poucos de nós temos paciência para ler um livro com muitas páginas. Queremos livros curtos, rápidos e que não enrolem muito no raciocínio. Então, nesse tipo de mundo em que vivemos, não é difícil, por exemplo, fazer uma pessoa ficar interessada no Evangelho. É difícil mantê-la interessada no Evangelho. Por quê? Porque as pessoas, elas gostam de coisas novas, de ideias novas, de propostas novas. Então, muitas vezes, se apresenta o Evangelho, eu vou falar em especial dentro do mundo evangélico, muitas vezes você apresenta, por exemplo, a teologia reformada, e as pessoas se encantam. Elas gostam, elas acham interessante, mas com o tempo, elas vão enjoando. Por quê? Porque querem coisas instantâneas, rápidas. Não querem desenvolver uma longa caminhada num processo de, por exemplo, aprendizagem, de envolvimento, de comunhão com pessoas e de comunhão com o conhecimento. Então, por exemplo, hoje nós vemos muitas pessoas que falam que nasceram de novo, mas são crentes fracos, imaturos, levados para lá e para cá por todos os ventos de doutrina, por todo tipo de sentimento, de pensamento. Não são crentes firmes. Como está difícil acharmos crentes firmes, maturos, consistentes, que não se deixam capturar pelo sentimentalismo de um momento. As pessoas têm confundido, como Paul Washer fala, conversão com decisão. A pessoa fala, não, você quer Jesus. Ela acha que está tudo bem, é só isso. Não, é muito mais do que isso. É mudança de vida, é mudança de mentalidade, é mudança de sentimento, é mudança de pensamento, é mudança de estilo de vida, é uma mudança completa do nosso ser. Isso é conversão. Então, no nosso mundo, qualquer coisa que é novidade vende rapidamente, mas deixou de ser novidade, vai para o lixo. Eu não quero mais. E eu preciso de uma outra novidade. Uma outra armadilha da nossa época é a mentalidade de turista, que muitas pessoas têm. As pessoas estão nesse mundo como turistas que vão para um outro país, querem ver coisas bonitas, coisas agradáveis, coisas interessantes. Quando alguém vem a Brasília, em geral quer conhecer o quê? Congresso, quer conhecer a Catedral, o Memorial JK, quer conhecer aqueles pontos turísticos lá do centro de Brasília. Não quer conhecer a Ceilândia. Não quer conhecer o Setoró, e etc. Não quer. Por quê? Que é algo que enche os olhos, que é algo que tem uma arquitetura bonita, que é algo que seja limpo, prazeroso de estar. Não é essa a ideia? E muitos estão nesse mundo com essa mentalidade de turista. Querem um local atraente. Muitos estão na igreja com a mentalidade de turista. Querem um passeio semanal à igreja, uma visita ocasional a alguns cultos. Para esses cristãos, o cristianismo consiste em eventos especiais. Acampamento aqui, acampamento ali. Reunião de jovens aqui, reunião de jovens ali. Retiros, conferências. O cristianismo se resume a eventos. Querem sempre ouvir uma nova personalidade, ou ter uma nova experiência, ou ter uma nova dinamicidade, para que a vida não fique monótona. E aí, nesse bolo aí, pode-se incluir uma procura por qualquer coisa. Meditação transcendental. Tem gente que quer fazer terapia no culto. Quer ficar falando dos seus problemas no culto, ficar desabafando no culto. Quer usar música para desabafar.
e outras coisas mais, ou coreografias, etc. Ou seja, tentamos qualquer coisa que nos dê dinamicidade, que nos tire da monotonia, até que apareça uma coisa nova, porque essa coisa se torna obsoleta com o tempo. C.S. Lewis, num livro muito interessante chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele traz ali várias, é claro que são obras, é uma obra de ficção, então ele traz várias cartas como se um diabo estivesse escrevendo para diabos que estão começando no processo de tentar o homem, a como tentar o homem. E ali C.S. Lewis vai mostrando algumas habilidades para que nós possamos perceber como nós somos tentados. Ele nos ajuda a reconhecer a nossa ingenuidade e a sagacidade do nosso inimigo. Uma dessas cartas ele fala algo muito interessante. Ele fala o seguinte: o problema dos cristãos é que eles são simplesmente cristãos. O laço que une os cristãos é o que eles têm comum em Cristo. E ele fala: contra isso não podemos fazer nada, mas podemos fazer uma coisa. E ele aconselha o seu sobrinho, o outro diabo, o seguinte, abre aspas, ele diz o seguinte: o que nós desejamos, se não houver mesmo jeito e os homens tiverem de tornar-se cristãos, é manter-nos no estado de espírito que eu chamo de cristianismo e alguma coisa mais. Substitua a fé em si por alguma nova moda, com colorido cristão. Faça com que tenha horror à mesma coisa de sempre. Por quê? Porque a mesma coisa de sempre nos entendia. Para muitos, ser simplesmente um cristão não é suficiente, tem que ter algo mais. Eu preciso de uma nova sensação, de coisas novas, modelo novo de igreja, um jeito diferente de cantar, formas inovadoras de culto, estratégias sofisticadas de crescimento, e por aí vai. Somos movidos por novidades, não por profundidade. O nosso interesse está na variedade, não na densidade. O problema é que quando nós queremos novidade, nós não nos aprofundamos. Todo mundo que vive mudando, que vive querendo coisas novas, não aprofunda naquilo onde já está. Então, essas são duas armadilhas que nós temos hoje no mundo em que vivemos. Estamos sempre com pressa. As pessoas estão no culto, na escola dominical, nos aconselhamentos, mas querem atalhos. Está escrito na testa delas: me dê um atalho para eu ser feliz. Usa a Bíblia, não tem problema, mas deixa que me dê um atalho para ser feliz. Me dê um atalho para parar de sofrer. Me dê um atalho para acabar com os meus problemas. Me dê um atalho para eu resolver os meus problemas. Pode usar a Bíblia, pastor, não tem nenhum problema. Mas ela é apenas um jeito de você me dar o atalho para o que eu quero. As pessoas querem alguém que as ajude a preencher um formulário para obterem crédito instantâneo. São impacientes com resultados. Adoram o estilo de vida de um turista e o estilo de vida imediatista. Só querem pontos bonitos e querem tudo rápido, para ontem. Eu não posso esperar. Eu tenho que parar de sofrer agora. Eu tenho que me livrar disso agora. Eu não posso esperar, pastor. A sua pregação tem que me mudar hoje à noite. O seu aconselhamento tem que sair daqui mudado. A sua oração tem que trazer uma resposta instantânea para os meus problemas. Só quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu não sou guia turístico. Eu não vou ficar guiando pessoas e mostrando lugares bonitos para elas. Não é esse meu chamado. Quando alguém estiver diante de mim, quando eu estiver pregando, quando alguém estiver diante de mim, quando eu estiver aconselhando, quando alguém pedir para eu orar por ele, quando alguém estiver diante de mim, que eu estiver dando uma aula de escola dominical, eu não vou me apresentar a vocês como um turista, que diz: olha como é bonito o Evangelho, olha como tudo é muito lindo, como tudo é muito maravilhoso. Eu gosto sim de mostrar as belezas do Evangelho, mas vou mostrar as feiuras do seu próprio coração também. Essa é a finalidade. Estamos aqui para isso também. Então eu não tenho interesse em contar narrações religiosas de lugares bonitos que a Bíblia nos mostra ou sítios sagrados.
E os salmos de degraus, ou os cânticos de romagem, nos ajudam a entender isso. Nos próximos domingos nós iremos estudar esses salmos. E a ideia vai ser, nós vamos ajudar vocês a sair da mentalidade de turista e da mentalidade imediatista que o mundo hoje nos influencia. Eu quero que ao invés de ter uma mentalidade imediatista, você tenha uma mentalidade de discípulo. A ideia que nós vamos apresentar para vocês como salmos de romagem é ajudá-los a serem discípulos e não pessoas que querem mudanças instantâneas e rápidas. Quem é o discípulo? Discípulo é aquele que vive conectado ao seu mestre, num relacionamento de crescimento e de aprendizagem. É alguém que aprende, mas não simplesmente no ambiente acadêmico, mas no lugar de trabalho. Por exemplo, o discípulo de um artesão, ele aprende vendo o artesão trabalhar. O discípulo de um marceneiro, ele aprende vendo o marceneiro trabalhar. É algo prático, vivencial, do dia a dia, é experimental. Não é só acadêmico e abstrato ou teórico. Esse é o discípulo. Agora o discípulo entende o seguinte: eu vou estar sempre aprendendo. Não há respostas de mudanças imediatas. Não há uma proposta de um dia para o outro me torno um santarrão. Eu sempre vou estar aprendendo. Eu não tenho pressa. Nós também vamos ensiná-los a serem peregrinos. Diferente de um turista que vai só para ver um lugar bonito no lugar, que vai só para ver pontos turísticos, o peregrino é alguém que está passando por um lugar e indo para outro. A ideia é que você encare essa vida como um peregrino, passando por ela, onde você vai ver coisas bonitas e feias, mas esse aqui não é o seu lugar. Nós estamos indo para Deus, e o único meio de chegar a Ele é Jesus Cristo. Não há outro meio. Então o peregrino, ele reconhece que este mundo não é o seu lar, e que ele está de passagem rumo à casa do Pai. Então hoje nós vamos começar a caminhada nesses 15 salmos, começando pelo 120. Esses salmos eles eram cantados, talvez, provavelmente em sequência, pelos peregrinos hebreus que subiam para ir a Jerusalém, em especial em 3 épocas do ano, em 3 festas do ano. Por que eles são chamados de cântico de romagem, salmos de degraus? Por causa que Jerusalém ficava numa parte mais alta, fica numa parte mais alta da região, né? E eles viajavam a Jerusalém e grande parte do percurso era subindo. Eles tinham que subir, por isso são chamados cânticos de degraus. Agora, essa subida nós vamos encarar para os dias de hoje como uma metáfora. Uma metáfora que vai expressar a caminhada cristã rumo a Deus, rumo ao céu, rumo à glória. Então os judeus, ou os hebreus em geral, 3 vezes por ano eles iam até Jerusalém. Na Páscoa, quando eles celebravam o êxodo, a salvação do cativeiro do Egito, a liberdade, celebravam também a definição que eles tiveram como povo, dada no Sinai, e assegurada e fortalecida nos 40 anos de caminhada no deserto. Festa dos Tabernáculos, onde eles celebravam a redenção, o comando de Deus e a bênção de Deus naquela caminhada dos 40 anos. E ali nessa festa, verdades eram ensinadas e comemoradas. E o Pentecostes, onde celebrava a entrega da lei, dos mandamentos a Moisés, que era a expressão do caráter de Deus diante do povo e do chamado do povo para uma vida de santidade. Então esses salmos vão nos ajudar, primeiro, a deixar de ter uma visão imediatista da realidade à nossa volta, e segundo, deixar de ter uma visão de turista para ter uma visão de peregrino. Vamos então ao Salmo 120 e entendê-lo melhor. A grande questão do Salmo 120, o que me chamou muita atenção no Salmo 120, é a maneira realista como o salmista lida com o mundo à sua volta. Vivemos hoje uma era apinhada de mentiras, cheia de malícias. Por isso, muitas vezes, nós temos dificuldade em entender o que realmente é verdade e temos dificuldade em confiar nas pessoas. Porque tudo à nossa volta é muito mentiroso.
Tudo à nossa volta é muito falso, é muito malicioso. Então, o Salmo 120, ele nos chama para uma ideia de descontentamento às avessas. O que é o descontentamento às avessas? É o seguinte: o descontentamento proibido das Escrituras é o descontentamento com Deus e com as circunstâncias colocadas por Deus em nossas vidas. A ideia aqui é que nós fiquemos descontentes com as mentiras e malícias deste mundo. Ou seja, a gente nunca vai se adaptar, gente. Enquanto estivermos nessa terra, sempre haverá algo que nos incomoda. Se eu me adaptei, é porque as propostas do mundo já tomaram conta do meu coração. Eu tenho que ter um incômodo quando ligo a televisão. Eu tenho que ter um incômodo quando as pessoas estão falando coisas terríveis na rua. Eu tenho que ter incômodo quando eu vejo o jeito que as pessoas se vestem de maneira tão sensual. Eu tenho que ter um incômodo quando eu vejo as pessoas vivendo um estilo de vida totalmente contra o Evangelho e me empurrando esse estilo de vida. Eu tenho que ter incômodo quando eu vejo o governo estabelecer leis que nos dificultam viver como uma família que agrada a Deus. Isso tem que nos incomodar. A gente não pode se adaptar a esse estilo de vida. Então o cristão, ele é constantemente incomodado com essa realidade. É isso que o salmista mostra pra gente no Salmo 120. O cristão é alguém que sempre deseja paz e sempre deseja a verdade. Nós devemos estar fartos, enojados do jeito que esse mundo tem de viver. O Salmo 120 é o salmo de uma pessoa assim, cansada de mentiras, cansada desse estilo de vida pernicioso, mutilada pelo ódio. Uma pessoa encolhida de dor diante dessa realidade cruel que nós temos no mundo. Uma dor de desespero, mas uma dor que estimula um novo começo, uma viagem para Deus. Então, quais são as posturas do salmista diante dessa realidade? Primeiro, que ele encara a realidade. Olha como ele começa o salmo. No versículo 1 ele fala: na minha angústia. Olha como ele termina o salmo. Versículo 7, no finalzinho ele fala: eles temam pela guerra. Ele começa falando de angústia e termina com a palavra guerra. Ou seja, não é um cântico feliz. Mas é um cântico ao mesmo tempo franco e necessário. De uma pessoa angustiada com essa realidade cruel à sua volta. O Salmo vai mostrar muito pra gente essa guerra que o mundo está. E exatamente assim também vivemos hoje. Vivemos hoje um mundo em que os homens estão em guerra uns contra os outros. Marido em guerra contra a esposa. Filhos em guerra contra os pais. Pais em guerra contra os filhos. Irmãos em guerra. Ministros do Evangelho em guerra uns contra os outros. Nações em guerra. As pessoas estão em guerra. E nós somos ensinados a entrar numa guerra desde o ventre. Nós somos ensinados a disputar com as pessoas desde criança. Não é assim que muitas vezes os pais fazem com os filhos? Dois meninos estão brigando pelo brinquedo. O pai vira assim: quem chegou primeiro? O que ele está estimulando? O mais ágil, o mais esperto fica com o brinquedo. Ele está ensinando o filho a entrar numa guerra de agilidade, de esperteza. Ele não está ensinando o filho a abrir mão disso em prol do irmão, em prol do amigo, em prol do próximo. Mas ele está estimulando o filho a ser egoísta, a entrar numa guerra desde pequeno. Quando ele casar, você acha que vai ser diferente? Vai entrar em guerra contra o marido, contra a esposa. No trabalho, você acha que vai ser diferente? Vai entrar em guerra contra os colegas de trabalho. Na igreja, você acha que vai ser diferente? Vai entrar em guerra contra os irmãos da igreja. Não vai ser diferente. Então o mundo está inquieto, louco por briga. Ninguém parece saber como viver relacionamentos saudáveis. Tudo vira uma guerra. Olha o que ele fala no versículo 7, no comecinho: sou pela paz. O salmista, ele sabe que não foi criado para a guerra. Ele sabe que foi criado para a paz. Ele fala assim: olha, eu estou angustiado diante das mentiras à minha volta. Eu estou angustiado
angustiado diante de um mundo em guerra à minha volta, mas eu sou pela paz. O meu chamado é para ser pela paz. O meu chamado é para ensinar os meus filhos a serem pela paz. O meu chamado é para promover paz à minha volta. O meu chamado é para viver em paz com Deus e em paz com o meu próximo. A angústia que ele começa o cântico, no versículo 1, é uma expressão do entendimento que ele está tendo da realidade. E a grande questão é, sabe qual é a realidade? Mentiram para vocês. Desde pequeno mentiram para vocês. O salmista, infelizmente, ele se depara agora com essa realidade. Você também, se ainda não se deparou, tem a oportunidade de se deparar. Mentiram para vocês. Mentiram dizendo que vocês são pessoas boas, e vocês não são. Mentiram dizendo para vocês que vocês são pessoas agradáveis, vocês não são. Mentiram dizendo para vocês que vocês são pessoas autossuficientes, e vocês não são. Mentiram dizendo para vocês que todo mundo à sua volta vai te servir, não vão. Mentiram para vocês dizendo que você, se você se esforçar, se você lutar, você consegue, e você não vai conseguir. Desde pequeno mentiram para vocês. Essa é a realidade. Mentiram para vocês dizendo que o mundo é um conto de fadas, não é. Mentiram para vocês dizendo que as pessoas são sempre sinceras, elas não são. Mentiram para vocês. Se angustiem sim diante dessa realidade. Mentiram para todos nós. O mundo não é um lugar agradável. O mundo não é um lugar harmonioso. Pessoas boas sofrem, pessoas más sofrem. Pessoas boas sofrem e pessoas más não sofrem também. E aí o que acontece? Como nós acreditamos nessa mentira, se coisas boas não acontecem conosco, ou se nós não somos aquilo que disseram pra gente que somos, quando nós nos deparamos com essa realidade, qual a nossa tendência? Culpar alguém. Não, a culpa não é minha. A culpa é da minha infância complicada. A culpa é do meu cônjuge, que é tão difícil. A culpa é do problema da economia do país. A culpa é da igreja, que não me entende. Culpamos alguém. E achamos que colocando a culpa em alguém podemos corrigir isso. Ou achamos que com a nossa inteligência, o nosso esforço e o tempo nós podemos corrigir alguns problemas. Deixa eu te dizer uma coisa. Não vai corrigir. Só Cristo corrige. Sem Cristo não há correção. Sem Cristo não há mudança. Sem Cristo não há transformação. Só Cristo corrige. Só Cristo corrige a maldade do nosso coração. Só Cristo pode de fato nos fazer viver num mundo de sofrimento, angústia, mentiras e malícias, e não sermos mentirosos e maliciosos. Só Cristo faz isso. E o que acontece quando as coisas não melhoram? A gente chora igual criança. A gente chora igual criança mimada que não consegue o que quer. A gente acumula ressentimento, acumula ira e explode em violência. Por quê? Porque nós somos convencidos pela mentira de que não deveria ser assim. Eu não deveria sofrer o que eu estou sofrendo. Me disseram desde pequenininho que eu não deveria sofrer, mas eu estou sofrendo. Você acreditou numa mentira, porque você vai sofrer. E você acha que o sofrimento é natural. Não, o sofrimento é natural. E você acha que o seu pecado não é natural. Não, o seu pecado é natural. Você acha que o pecado do outro contra você não é natural. Não, isso é natural. E nós achamos que o que está acontecendo é uma exceção. E começamos a inventar modos de escapar disso tudo. Sabe um dos modos preferidos da classe média, por exemplo, de escapar disso? Viajando de férias. A gente viaja de férias, esquece tudo, aí foge da realidade, foge dos problemas, e as férias acabam tendo uma perspectiva redentiva. Só que quando a gente volta,
de férias, a realidade volta. Sabe o que o salmista está querendo dizer para todos nós? Acorda. Mentiram para você. O mundo não é bom, as pessoas vão mentir para você. Acorda. Mentiram para você, você não é bom, você vai mentir para as pessoas. Acorda. A realidade é que o que o salmista está colocando há angústia no nosso coração, porque não estamos em casa. Há descontentamento com a realidade em volta, porque não estamos em casa. Queremos paz, mas o mundo está em guerra e ele vai continuar em guerra. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: as coisas não vão melhorar, elas vão piorar. Aqui começa a conscientização cristã, com o reconhecimento doloroso de que mentiram para nós. Olha o que o salmista fala no versículo 2: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Sabe o que o salmista está querendo dizer? Trocando aqui por outras palavras: Senhor, nos salva das mentiras que afirmaram que eu vou receber o que preciso e o que desejo. Senhor, me salva das mentiras que ofereceram entretenimento, que prometem caminho barato para a alegria. Senhor, me salva das mentiras dos políticos que fingem instruir-me com o seu poder e com a sua moralidade, mas na verdade estão um pouco preocupados comigo. Senhor, me salva das mentiras dos psicólogos que oferecem moldar o meu comportamento e meus princípios morais sem Cristo. Senhor, me salva das mentiras de pastores que prometem curar feridas de forma instantânea e que não mudam. Senhor, me salva das mentiras dos moralistas que me prometem uma autogerência da minha própria vida. Senhor, me salva das mentiras das pessoas que falam da vida sem falar de Cristo. Esse tem que ser o nosso descontentamento com este mundo. Nós temos que clamar a Deus para que Ele nos livre das mentiras em nossa volta. Clamar a Deus para que Ele nos livre dos pensamentos, das ideologias, dos estilos de vida mentirosos. Não acha que o novo presidente vai fazer as coisas ficarem melhores. Elas não vão ficar, independente de quem seja. Não acha que o Brasil ganhar ou perder a Copa vai fazer as coisas ficarem melhores ou piores. Não vão ficar nem melhor nem piores, vão continuar. Porque não é isso que salva a nossa nação. Não é isso que salva as nossas famílias, é Cristo. E o clamor constante que temos que fazer é: Cristo, abre os meus olhos para eu ver as mentiras em minha volta. Para eu ver as mentiras, as propostas mentirosas que oferecem felicidade instantânea e que não dão. Abre os meus olhos para eu perceber o engano que está à minha volta, para que eu entenda que só em Cristo eu posso de fato viver uma vida agradável a Deus. Então a primeira postura do salmista é uma postura de encarar a realidade. Eu quero que nós encaremos a realidade. Essa é a realidade, o mundo tem mentido para nós e vai continuar mentindo. Segunda postura do salmista: mesmo diante da mentira do mundo, mesmo diante da língua mentirosa, dos lábios mentirosos, da língua enganadora, o salmista confia e entende a soberania de Deus. A palavra Senhor aparece em 2 versículos apenas. No versículo 1, quando ele fala clama ao Senhor, e no versículo 2, que já é um clamor, né? Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Mas apesar de aparecer só 2 vezes no Salmo, ela é chave. Porque é exatamente nos momentos que ele quer ver a verdade que ele clama ao Senhor. No versículo 1, na minha angústia, quando eu estou angustiado pela mentira em minha volta, pelo engano em minha volta, eu clamo ao Senhor. E no versículo 2, ele já clama: Senhor, livra-me da mentira, livra-me do engano. Ou seja,
ele entende que é o Senhor quem expõe a luz da verdade sobre as mentiras deste mundo. No momento em que a palavra Senhor é pronunciada, a mentira é exposta e vemos a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que Deus nos ama. Nós, a sua igreja. A verdade é que Deus nos fez. Qual é a verdade? A verdade é que Deus ama o próximo, o nosso próximo. A verdade é que Deus governa e mantém o mundo. A verdade é que tanto eu quanto o meu próximo pecamos e recusamos que Deus seja por nós, para que nós mesmos sejamos sobre nós e por nós. A verdade é que Jesus Cristo foi crucificado na cruz por nossos pecados, levantado do túmulo para a nossa salvação, e que nós podemos participar em uma nova vida à medida que cremos nele. A verdade é que devemos aceitar a sua graça e misericórdia. A verdade é que devemos responder em amor e gratidão. Quando nós estamos dirigindo, principalmente numa autoestrada, qual é o ponto mais importante que haja iluminação? Nas curvas. Pelo menos uma placa avisando que vem uma curva, ou uma boa iluminação para que você veja a curva. Porque se você não vê a curva, você passa direto. E é exatamente nesses momentos que Deus mais ilumina as nossas vidas, quando elas estão na curva. Quando precisamos fazer algum movimento de mudança de direção. Quando precisamos fazer alguma guinada, alguma mudança. É nesses momentos que devemos clamar para que o Senhor ilumine os nossos olhos com a sua verdade e possamos perceber a mentira e engano deste mundo. O Salmo 120 nos mostra a decisão do salmista em escolher um caminho em oposição ao outro. Em escolher o caminho da verdade em oposição ao caminho da mentira. Em escolher o caminho de confiar em Deus em oposição ao caminho de confiar no engano. O Salmo 120, ele nos mostra uma transição de uma nostalgia depressiva diante da realidade para uma vida de peregrinação e discipulado em fé. Porque também, se eu encaro a realidade sem Cristo, eu fico depressivo, desesperado. Mas o salmista, ele encara a realidade, mas ele entende que Deus é soberano. O Salmo 120 nos apresenta uma mudança de reclamarmos ou de ficar descontente com a maldade do mundo, mas também de ir atrás de coisas boas. Não adianta também eu sentar, ficar olhando para o mundo, descontente com tudo que está acontecendo, reclamando, falando no Facebook, mas não olhar para Deus, não olhar para Cristo e entender que eu tenho um chamado para viver uma vida de fé e discipulado em Cristo. A cada domingo nós anunciamos essa decisão de escolher a verdade ao invés da mentira. A cada domingo nós nos reunimos, nós que tomamos a decisão de viver na verdade. Nós que tomamos a decisão de viver na verdade do Evangelho, não nas mentiras do mundo. A cada domingo proclamamos isso. Nos reunimos para proclamar isso, de forma cantada, pregada e orada. A cada domingo nós fazemos isso. Terceira postura do salmista. Primeiro, ele entende a realidade à sua volta. Segundo, ele entende a soberania de Deus. E terceiro, ele entende o caminho que deve seguir. Qual é o primeiro passo, então, que devemos dar diante das mentiras do mundo? Quando entendemos e percebemos que mentiram para nós desde a infância. Quando entendemos que continuam mentindo para nós. Qual é o primeiro passo? Um passo de nos distanciar das mentiras do mundo, de renunciar às mentiras do mundo e nos aproximar da verdade do Evangelho. Olha o que ele fala no versículo 5 e 6. Ai de mim que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Meseque e Quedar eram lugares. Meseque
uma tribo longínqua, milhares de quilômetros de distância da Palestina, no sul da Rússia. E Quedar, uma tribo beduína, conhecida por ser não civilizada, que vivia ao longo das fronteiras de Israel. As duas apresentam duas características da nossa sociedade de hoje: estranheza e hostilidade. Vivemos num mundo que é totalmente estranho ao Evangelho, totalmente estranho ao estilo de vida do Evangelho, totalmente estranho ao caráter e à moralidade do Evangelho, e um mundo hostil, que vai contra isso, que é inimigo disso, que luta contra isso. Agora, o que o salmista está querendo então dizer em outras palavras? Ele está querendo dizer: Senhor, eu vivo em meio a valentões e selvagens. Esse não é o meu mundo. Me ajuda a sair daqui. É o que ele fala no versículo 6. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Ele está cansado. Esse não é o meu mundo, Senhor. Essa não é a minha morada. Então, como é que nós chamamos teologicamente essa atitude de me afastar da mentira e me aproximar da verdade? De renegar a mentira e viver a verdade? Arrependimento é a palavra. Essa é a proposta do Salmo 120. E aqui começa a nossa caminhada nesses salmos de romagem. Arrependimento é a primeira atitude que devemos ter para sermos discípulos e peregrinos. Nos arrepender, nos afastando da mentira que acreditamos até então e nos aproximando da verdade que o Evangelho nos apresenta. Agora, o que é arrependimento? Primeiro, não é emoção. Não é simplesmente ficar triste por causa dos seus próprios pecados. Também é isso, mas não é. Isso não resume, não define arrependimento. Arrependimento é uma decisão. É uma decisão que você entende que errou ao supor que conseguiria gerir a sua própria vida do seu próprio jeito, a ser o seu próprio Deus. É decidir que você errou ao pensar que você possuía, que você poderia conseguir a força, a educação e o treinamento para se virar sozinho. É abrir mão da autossuficiência. É abrir mão de viver de forma autônoma. Arrependimento é decidir que contar uma porção de mentiras para você, sobre o seu próximo, sobre Deus e sobre o mundo, e passar a viver a partir da verdade de Deus. É decidir que Deus em Cristo está lhe dizendo a verdade. Arrependimento é a percepção de que aquilo que Deus quer de você e o que você quer de Deus não vai ser alcançado se você continuar fazendo as mesmas coisas que você tem feito. Pensar os mesmos pensamentos. Arrependimento é uma decisão de seguir a Cristo e tornar-se um peregrino nele, num caminho que persegue a paz. Ou seja, mudança. Mudança da realidade que ele apresenta para a realidade que Deus apresenta. Abrir mão da mentira, abrir mão do engano, abrir mão de acreditar na mentira, acreditar no engano, abrir mão de falar mentira, de falar engano, para viver a verdade e falar a verdade. Isso é arrependimento. Agora, quando fazemos isso, sentimos dor, porque é a mudança de um estilo de vida no qual estávamos acostumados para um novo estilo de vida que Deus nos chama. Mas quando seguimos esse caminho e abandonamos um mau caminho, ao invés de estarmos no caminho de morte, de guerra, nós passamos a viver um caminho de vida e de paz. Já ouviram falar de aderência, né? Quando uma parte de um órgão interno adere a um outro órgão interno. Como é que resolve esse problema? Com cirurgia.
Então não precisa haver uma intervenção cirúrgica para resolver esse problema. E esse procedimento cirúrgico, ele fere, mas os resultados são bons. Assim que acontece conosco quando estamos colados, ligados, quando aderimos ao pecado, para que haja o desgrudar daquilo, precisa haver uma interferência cirúrgica em Cristo e na palavra, e isso gera dor, mas os resultados são bons. Versículo 3, ele afirma assim: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Versículo 4: setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. O que o salmista está querendo dizer é: a mentira será julgada, o mentiroso será julgado, o engano será julgado, o enganador será julgado. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro estarão sobre a língua enganadora e sobre o enganador. A mentira será julgada, aniquilada e vencida. É isso que o salmista está dizendo. O salmista está clamando a Deus por juízo, um juízo que provoca arrependimento. O salmista está clamando a Deus pela dor que o juízo provoca nos malfeitores que vivem na mentira e dizem a mentira. O salmista está clamando para que o juízo de Deus caia sobre aqueles que vivem vidas enganosas e violentas, para que eles possam se unir aos peregrinos e viver uma vida de paz. Eu quero dizer uma coisa para todos nós. Eu não sei se você está mentindo ou vivendo uma mentira. Eu não sei se você está enganando pessoas ou vivendo um engano. Eu não sei se você está acreditando nas mentiras que tem te contado ou nos enganos que tem te contado, mas eu quero te dizer uma coisa: qualquer ferimento que nos põe no caminho da paz e nos liberta para buscar uma vida em Cristo e consequentemente uma vida eterna, vale a pena. Qualquer dor que venhamos a sentir para que possamos viver na verdade, vale a pena. E algumas dessas dores levam cicatrizes pela vida inteira, mas vale a pena. A nossa história não é um beco sem saída. A culpa que assola as nossas mentes não é um abismo. Há sempre um caminho que nos leva para fora da aflição. E este caminho, que nós vamos começar a mostrar para vocês a partir de hoje, começa no arrependimento. Começa no voltar-se para Deus e para a verdade de Deus. Onde quer que vejamos o povo de Deus em aflição, há sempre alguém que vai nos fornecer uma palavra de esperança. O povo de Deus é o povo que mostra a realidade e oferece esperança. Toda a história de Israel, que nós vemos nas Escrituras, ela vai ser expressada por atos de rejeição às mentiras do mundo. Israel dizia não à força e sabedoria das nações em sua volta. Sim, Israel perdia com isso. Perdia prestígio, perdia força. Havia algo naquelas culturas, uma inteligência dissociada de Deus, que Israel entendia que era errada, porque era usada para fins errados e não produziam resultados errados. Era difícil? Sim, não era fácil. Mas quando Israel recusou essa mentira, recusou esse engano, Israel foi sustentado por Deus. Agora, quando Israel aceitou a mentira, aceitou o engano e viveu a partir da mentira e do engano, Deus se afastou dele. Então, assim como Israel, ao dizer não a coisas que são mentirosas, ao dizer não a coisas que nos prometem uma promessa de voltar ao Éden, sabemos que não são verdadeiras. Ao dizer não a todo tipo de diversão que nos leva para longe do Evangelho,
a todo tipo de prazer que nos leva para longe do Evangelho, a todo tipo de resolução de conflitos que nos leva para longe do Evangelho, ao dizer não a tudo isso, nós estamos demonstrando uma vida em que o arrependimento não é só um evento, mas é um processo constante, diário em nossas vidas. Sim, Israel continuou trabalhando, tendo seus momentos de diversão, mas também continuou sofrendo, como todas as demais pessoas se divertem e sofrem. Só que havia uma diferença. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que a grande diferença não vai ser assim, nós sofremos e o mundo não sofre. Nós nos alegramos e o mundo não se alegra. Ou o contrário, o mundo sofre e nós não sofremos. O mundo se alegra e nós nos alegramos. Não é essa a questão, o que está em jogo aqui. A grande questão é, para onde estamos indo? Vamos sofrer e vamos nos alegrar. Como ímpios vão sofrer e vão se alegrar. Não é essa a grande questão que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é para onde estamos indo. Estamos numa caminhada rumo a Cristo, rumo à eternidade, rumo a viver com Deus. Sabe por quê, gente? Se você confundir o alvo da caminhada com a caminhada em si, você vai ter a tendência de achar que se você está sofrendo, se você tem problemas, tem dificuldades e tem lutas, que não vale a pena ser crente, que não vale a pena viver o Evangelho. Por quê? Porque o seu alvo é acabar com o sofrimento. Não. Eu quero que vocês entendam bem claramente. O salmista entendeu isso. Vocês vão sofrer. Vocês vão ser enganados. Vão mentir para vocês. Estão mentindo para vocês. Vocês vão ficar doentes. Alguns aqui vão morrer vitimados por doenças que vão gerar anos de sofrimento. Alguns aqui vão passar por dores terríveis. Alguns aqui vão ter que abrir mão de coisas extremamente importantes que vão gerar uma dor profunda em seus corações. Essa é a realidade, não quero mentir para vocês. Eu não quero fazer como o Discovery Channel, que mostra lá todo mundo com o seu próprio esforço conseguindo ser feliz. Ou os filmes de Hollywood, ou as músicas. Não vou fazer isso com você. A realidade é, vocês vão sofrer. Não é isso que vai fazer a grande diferença. O que vai fazer a diferença é para onde vocês estão indo. E a caminhada rumo a este grande final começa no arrependimento. Arrependa-se de ter acreditado nas mentiras. Arrependa-se de ter acreditado nos enganos. Arrependa-se de ter mentido. Arrependa-se de ter enganado. Arrependa-se. Acredite na verdade. Viva a verdade e fale a verdade. Essa é a grande questão. O arrependimento nos coloca num caminho para uma viagem bem-sucedida. Uma rejeição à mentira, que é uma aceitação da verdade. Uma partida que envolve uma chegada. Um não ao mundo, que é um sim para Deus. Então a palavra-chave de hoje, do Salmo 120, é: arrependa-se. Arrependa-se das suas mentiras. Arrependa-se da sua ira. Arrependa-se da sua lascívia. Arrependa-se da sua insubmissão. Arrependa-se da sua hipocrisia. Arrependa-se da sua devassidão. Arrependa-se do seu egoísmo. Arrependa-se da sua vaidade. Arrependa-se da sua maledicência. Arrependa-se e volte-se para Cristo. Volte-se para a verdade. Volte-se para a vida. Volte-se para o caminho. Vamos orar? Pai querido, estamos diante do Senhor. E o chamado do Salmo 120 é para que vivamos uma vida de arrependimento. Vida que começa com arrependimento e continua no arrependimento. Ajuda-nos, Deus querido. Pai querido, quantas mentiras falaram para nós e nós acreditamos. Falaram que nós éramos bonzinhos. Falaram que nós éramos autossuficientes.
Falaram que nós não merecemos sofrer. Falaram, Deus querido, que a vida é bela. Falaram que com o tempo tudo vai bem. Falaram, Deus querido, que as pessoas não vão nos enganar. Falaram, Deus querido, que nós dependemos das pessoas. Falaram, Deus querido, que nós carecemos do afeto e atenção das pessoas. Oh Pai, perdão por ter acreditado nessas mentiras. Perdão por ter acreditado na mentira que nos disseram que podemos viver sem Cristo. Nos disseram que podemos viver sem a Tua palavra, sem a Tua igreja. Perdão, Deus. Perdão. Ajuda-nos a acreditar na Sua verdade. Na verdade de que o Senhor é soberano. Na verdade de que o Senhor resolveu o problema que nós criamos ao enviar Cristo para morrer pelos nossos pecados. Na verdade de que o Senhor, Deus querido, nos chama para uma vida de santidade e nos capacita a viver em santidade. Ajuda-nos a crer na verdade, Deus querido, que todas as coisas estão sob controle. Que as circunstâncias não fazem de nós o que somos, mas só revelam o que já está no nosso coração. Ajuda-nos a crer nessa verdade, Deus, e a viver a partir dessa verdade. Eu clamo por isso, Deus querido, para esta igreja, para todos nós, que sejamos uma igreja que busca, que prega e que vive a verdade. Verdade esta que vem da Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que eu peço perdão pelos nossos pecados e clamo para que possamos viver a verdade. Amém, Senhor Deus.